Pessoal, todos muito bem-vindos ao painel WW. Olha só, gente, nós estamos pondo esse programa no ar na sexta-feira, dia 12 de julho. Qual é o noticiário relevante dessa sexta-feira? Tem duas manchetes muito importantes. Uma, a discussão na Câmara dos Deputados da reforma da Previdência avança, e avança até num ritmo razoavelmente bom. Outra manchete importante, mais uma vez o governo revisa para baixo as previsões de crescimento da economia brasileira. Qual é a relação entre uma coisa e outra? Vocês vêm sendo bombardeados minuto a minuto com o noticiário político sobre a reforma da Previdência. E ao mesmo tempo, vocês vêm sendo bombardeados também quase na mesma proporção em relação à estagnação e dificuldades de crescimento da economia brasileira. Então a primeira pergunta que a gente vai colocar nessa edição do painel WW é: qual é a relação entre essas duas manchetes? O que a reforma da Previdência promete, sugere, facilita ou não em termos de crescimento, de expansão do PIB do nosso país? E em que medida uma coisa nada a ver com a outra, tá? É com isso que a gente vai começar o programa. 3 são os nossos participantes. Eu começo a apresentação deles por Eduardo Gianetti. Eduardo Gianetti é economista, professor e escritor. Está conosco também Ana Carla Abrão. Ela é economista e sócia da consultoria Oliver Wyman. O terceiro participante na roda é Paulo Hartung, vem da minha... eu passei uns tempos na Alemanha, não consigo falar esse H sem ser em alemão. É o Paulo Hartung, economista. Paulo foi deputado estadual, federal, foi governador do Espírito Santo. Hoje ele preside a IBA, a Indústria Brasileira de Árvores. É uma associação que reúne a cadeia produtiva de árvores plantadas para fins industriais. Eduardo, a primeira pergunta está no ar. Qual é a relação entre reforma da Previdência e estagnação do PIB brasileiro? Essa relação pode ser pensada para trás ou para frente, né? Para trás, a situação de estagnação prolongada em que o Brasil está tem a ver com o problema fiscal. E o componente central do nosso problema fiscal é a Previdência. Então há uma relação direta entre a crise da economia, uma estagnação que é de padrão totalmente distinto do que o Brasil viveu nas recessões anteriores. É uma recessão que foi muito longa e não se seguiu uma recuperação. Ela virou um L, né? Não é o U, não é o V, nem é o W. É uma recuperação que não acontece. A economia caiu e ficou, da letra L. Isso olhando para trás. Olhando para frente, há uma expectativa, eu considero um pouco excessiva, William, de que basta a reforma da Previdência para que tudo mais aconteça. Eu acho que, não só no governo, mas em parte da opinião pública, está se esperando demais do efeito da reforma da Previdência para que o país volte a crescer. A reforma da Previdência, para completar a resposta, tem 3 dimensões, eu acho que vale a pena, ao discuti-las, separar. Vamos lá. Tem a dimensão fiscal, o impacto dela nas contas públicas e até que ponto ela dá conta do recado, essa é uma questão. Tem uma questão interna da Previdência, a reforma torna a nossa Previdência sustentável no tempo ou não. E tem a questão da equidade, ela trata de maneira equitativa os prejudicados pela reforma ou ela mantém um padrão de tremenda desigualdade que é o status quo da Previdência no Brasil. Você colocou 3 esferas, né? Da mais abrangente para a mais específica. Né? Eu acho que, pela sua pergunta, a primeira é mais... por enquanto, a mais abrangente, que é a relação entre a capacidade do Legislativo e do Executivo de executarem uma série de reformas. Em que medida isso tem impacto no PIB e no crescimento da economia, né, Carla? Eu acho que eu vou justamente puxar aqui o ponto do Eduardo. Primeiro que não é uma bala de prata, né? A Previdência não vai resolver os problemas do Brasil e não vai devolver por si só os motores de crescimento da economia. Mas ela faz uma coisa que é muito importante. Ela abre, primeiro nos tira da rota de colapso. Então essa dimensão fiscal, ela não está totalmente resolvida, porque tem outras questões aí que a gente pode falar mais à frente que estão drenando recursos do setor público de uma forma ineficiente. Mas pelo menos ela nos tira dessa rota de colapso, desse problema fiscal que está se agravando e vinha se agravando de forma muito acelerada. Além disso, ela abre a agenda, aí sim, para reformas que vão devolver produtividade para a economia brasileira.
Esse é o ponto que eu acho que é muito importante. A gente vem discutindo a reforma da Previdência há 20 anos, mais fortemente nos últimos 2 anos e meio, e o país, em alguma medida, está paralisado, inclusive na sua agenda legislativa. É claro que muita coisa aconteceu em volta, mas a gente focou na questão da Previdência, enquanto tem aí uma quantidade de reformas que são necessárias, que precisam passar pelo Legislativo, que precisam ser debatidas pela sociedade, para que aí sim a gente consiga voltar a crescer. E o ponto principal aqui é devolver produtividade para a economia brasileira, e a gente tem aí conjuntos de reformas que são muito importantes. Nós vamos a isso depois. Paulo Artung, você tem uma experiência de vida, uma experiência profissional, que é minha intenção explorar aqui nessa edição do painel WW. Veja, sem desmerecer governadores de nova geração, você foi um deles. Você não está disputando cargos eletivos. Então, suponho que o público, ao ouvi-lo, assuma que você diz isso, o que você vier dizer, pela sua consciência, e não porque você está disputando votos de alguém. Você ficou muito famoso, ainda já no final do seu mandato, do seu último mandato como governador do Espírito Santo, por uma constatação. Você havia feito a lição de casa, você havia feito um esforço fiscal e ainda assim você apanhou. Tomou várias greves pela frente e no resultante da sua carreira política se afundou junto com o país mergulhado na crise fiscal. Quando você olha agora a reforma da Previdência, você tem vontade de voltar à vida pública? Eu tenho alegria pelo exercício de mandatos. Eu exerci 8 mandatos, eu disputei 8 eleições. E acho que os mandatos eles foram produtivos nos seus vários momentos, tanto no Legislativo como no Executivo. Eu fui prefeito da capital, fui governador 3 vezes. O mandato que mais me deu alegria foi esse último. Foi um mandato desafiador, porque o país estava afundando, já no processo eleitoral, 2014. O meu estado já estava flertando de novo com a desorganização fiscal. Eu tinha sido governador anterior que tinha ajustado as contas do estado. E, além disso, eu ainda tive que conviver com intercorrências no estado do Espírito Santo. Crise hídrica, crise do setor de petróleo e gás e paralisação da Samarco, que impactou Minas, impactou fortemente o Espírito Santo. Por que me deu muita alegria, William? Porque essas coisas têm um sentido pedagógico. Quer dizer, eu vivi um período de extrema escassez de recursos, tive que fazer um ajuste fiscal, que foi o ajuste fiscal considerado o mais rigoroso desse período, entre os entes federados. Consegui atravessar isso com as contas organizadas, o Estado não desorganizou, é só ver meus vizinhos, Rio de Janeiro desorganizou, Minas Gerais desorganizou, e consegui uma coisa que muitas vezes tem um debate entre nós economistas, se é possível fazer ajuste fiscal e ter foco de prioridade no social. Nós conseguimos fazer um ajuste fiscal no Espírito Santo, melhorar a educação, nós saímos de 11º lugar para 1º lugar no Brasil. É claro que tem muita coisa para fazer no Espírito Santo, mas é uma evolução notável num período de 4 anos. Nós fomos para a posição de menor mortalidade infantil e segunda expectativa de vida do país. E conseguimos, mesmo com a greve, você falou várias greves, mas foi uma greve da Polícia Militar. Depois da greve, nós conseguimos reorganizar a polícia e, em 2018, produzir o melhor resultado de diminuição de homicídios de 29 anos. Então, assim, é possível fazer. Paulo, evidentemente que nós precisamos beber da agenda do Eduardo, da Ana, porque nós precisamos reformar o país. Nós vamos chegar nisso, inclusive, porque eu sei que ambos estão bastante engajados em ajudar os políticos a prosperar com agendas, mas a maldade da pergunta era a seguinte, Paulo. Sim. Mesmo fazendo ajuste fiscal, não adiantou. Não adiantou sim. Você imagina, se você olhar as contas públicas hoje dos entes subnacionais, a melhor posição que nós temos hoje entre estados é o estado do Espírito Santo. Nota A no Tesouro Nacional. Eu terminei meu mandato deixando recursos livres em caixa, recursos não comprometidos com despesa. Então, vamos pegar isso do ponto de vista abrangente do país? Adiantou muito. E eu volto a dizer, o estado é pequeno,
O ex-governador é baixinho, mas o exemplo é notável. E grande. Mostra que o Brasil pode fazer isso. Evidente que é mais fácil fazer se a gente evoluir numa reforma da Previdência, se a gente reinventar esse Estado brasileiro, que é um Estado absurdo, caro, compra mal, remunera mal, sabe? Entrega quase nada, entrega precariamente os serviços. Então, assim, dá para fazer muito mais, mas eu acho que o exemplo do Espírito Santo é um exemplo bacana, porque o governante que é líder não precisa ficar dando desculpa, sabe? Porque tem essa crise, é por isso que o Estado afundou. Dá para fazer gestão e dá para liderar e conversar com a sociedade. Eduardo, eu sempre acho interessante ver como alguém que veio daquela trincheira expõe o que viveu. É por isso que eu disse explorar a sua experiência. A resposta dele tem dois componentes que me chamaram a atenção. Um é, o esforço político nessa direção traz resultados sociais e, de forma geral, acarreta melhorias na economia. O público duvida disso, em geral. A perspectiva das pessoas que ouvem o que você está falando isto é papo furado de político, isto não tem resultado no meu bolso, isto não sugere para mim uma vida melhor. Como é que você responde a esse tipo de observação? Em primeiro lugar, lembrando um exemplo concreto, como o ex-governador Paulo acabou de trazer, de que isso é possível. Agora, a dimensão do problema brasileiro eu acho que é bem pior do que a dimensão isolada do Estado do Espírito Santo. Vamos a ela então. Então, vou voltar à sua primeira pergunta, entrando um pouco mais em detalhe. No melhor cenário, esta reforma da Previdência, se tudo transcorrer direitinho, não for muito desidratada, as corporações, como os policiais, não conseguirem ainda mais vantagens, etc. 900 bilhões, esse número para você é suficiente? Nós estamos falando em torno de 10% do PIB em 10 anos. Okay. É 1% do PIB ao ano, fortemente concentrado nos últimos 5 anos. Só que o Brasil, para estabilizar a relação dívida-PIB, vai ter que fazer uma virada fiscal de 4% do PIB. Então, é muito pouco ainda, por incrível que pareça, o que está sendo feito na Previdência. Por que é 4% do PIB? Porque nós temos um déficit primário de 2% do PIB e nós precisamos de um superávit de 2% do PIB para equalizar, para que a relação dívida-PIB, no tempo, se estabilize. Você não está nem considerando a dívida nominal, não entendi. Você está falando só do resultado déficit primário. primário. Só juro. Então, mais coisa vai ter que acontecer. Vai ter que pensar funcionalismo, vai ter que pensar a regra de salário mínimo, vai ter que ver a questão dos estados e municípios que ficaram fora da Previdência, e é fundamental. Vai ter que fazer privatização, vai ter que mexer ainda em muita coisa. Nós estamos só começando, esse é o primeiro fundamental, mas o primeiro passo de um caminho que nós vamos ter que trilhar. Eu discordo, a Ana falou de uma coisa com a qual eu concordo, mas eu acho que o governo errou ao concentrar demais a agenda em Previdência ao longo do primeiro ano do mandato. O primeiro ano do mandato é muito importante e nós deveríamos ter aproveitado melhor esse período para ter mais iniciativas, em vez de ficar só com a expectativa de uma grande e única solução, que é a Previdência. Não temos uma agenda, por exemplo, da reforma tributária, apenas para fazer o papel do advogado do diabo com o Eduardo Gianetti? Temos uma agenda de reforma tributária. Bernardo Api esteve aqui nessa Bernardo segunda Api temporada tem um projeto. Mas não veio do governo, está vindo a revelia até agora do governo. O governo Bolsonaro abriu mão de qualquer iniciativa nesse período todo, até a reforma da Previdência. É isso que eu falei. Sim, eu acho que... Mas existe uma agenda. Ela, em boa parte, foi criado um consenso em torno de alguns temas. São agendas que estão disponibilizadas com a reforma tributária do Bernardo Api, do CCINF, que foi apresentada, está sendo discutida. É uma reforma muito complexa, até porque ela envolve toda a federação, mas que sim, está colocada, deve ser discutida, deve demorar um bom tempo de discussão, mas é uma reforma fundamental para a gente retomar a produtividade, né, que eu citei no começo do programa. Uma outra reforma que é muito importante, e tanto Paulo quanto Eduardo tocaram nessa questão aqui, é a reforma do Estado, a reforma do RH do Estado, porque a Previdência trata das aposentadorias. A reforma do RH do Estado trata hoje de uma máquina que é muito cara e que entrega muito pouco, como o Paulo colocou anteriormente. Nós temos serviços públicos de baixíssima qualidade e nós temos hoje uma economia que gasta o equivalente a 13% do PIB com salários e benefícios do servidor público.
Então, essa questão também precisa ser enfrentada. E mais uma vez, assim, eu sempre que falo da reforma do Estado, eu falo que a gente não está aqui falando de servidor público, a gente está falando de uma linha de despesa que está deslocada do que a gente observa no mundo todo. E a gente precisa ajustar isso. Não tem como a gente continuar pagando, gastando tanto com salários e benefícios no serviço público e não ter a contrapartida, que é um serviço público em educação, saúde, segurança de boa qualidade, porque é disso que depende a nossa população, a maior parte da nossa população, para poder se desenvolver, para poder ter oportunidade. Paulo, deixa eu voltar ao ponto que o Eduardo já mencionou, a Ana Carla também, que é a inclusão ou não inclusão dos estados e municípios na atual reforma da Previdência. O Eduardo foi bastante contundente, disse isto não incluí-los é um erro grave. A Ana ampliou um pouco o raciocínio dela, passando para a questão da reforma do Estado. Por quê? E o que você diria aos seus ex-colegas, atuais governadores, que vão ter que lidar com as suas próprias reformas previdenciárias? Vale a pena incluí-los já ou vamos esperar para fazer depois? Para não cortar o seu raciocínio, eu peço para você começar a sua resposta logo depois do intervalo. Dura só um instantinho, pessoal. Até já. Boa sorte. Mais conforto em todos os voos. Às vezes, é tudo o que você precisa antes de fechar o negócio. Nova Gol. Novos tempos no ar. Amil, cuidado certo para você viver o seu melhor. Bem-vindos de volta ao painel WW. A pergunta que ficou no ar, resumindo para o pessoal lembrar, refrescar a memória, o que você diria para os governadores? Eles não estão incluídos neste momento, né? Preciso dizer, esta tarde de sexta-feira, 12 de julho, por enquanto não estão incluídos na reforma da Previdência. É possível que isso aconteça, parece remoto. Por que é tão importante? Eu queria pegar uma carona muito rápida na questão anterior. Quer dizer, se temos agenda adequada nesse momento no país ou agenda insuficiente. Quer dizer, eu acho que nós temos uma agenda insuficiente, né? Início de governo é onde você tem capital político de sobra para operar as mudanças que você precisa. E eu queria concordar aqui que, quer dizer, foi um erro você trabalhar um ponto apenas da agenda nesse momento. Mas isso, de certa forma, mostra uma desconexão que a gente tem nesse momento. Sabe? Quer dizer, na verdade, no presidencialismo, com esse modelo de presidencialismo que nós temos no país, quer dizer, o executivo lidera, ou seja, o presidente tem um papel indelegável, na minha opinião, né? E esse é um vazio que nós temos nesse momento. Assim como os governadores frente às assembleias. Vou chegar nos governadores, por isso que eu estou fazendo uma baldeação aqui na linguagem dos antigos para chegar no... Falando do nosso sistema de governo. É isso, quer dizer o que o parlamento está fazendo é muito importante, eu valorizo muito o que o parlamento está fazendo nesse momento no país, mas o parlamento não tem como substituir a função de liderança do executivo nesse sistema político que nós temos. De definir a agenda. Com esse marco regulatório que nós temos, que é de definir a agenda. Então, assim, essa é uma questão importante. E aí encaixa os governadores. Quer dizer, é fundamental que a reforma da Previdência traga estados e municípios, né? Porque com o estabelecimento da Constituição de 88 do regime jurídico único, quer dizer, nós contratamos isso que nós estamos vivendo aqui hoje no país. Quer dizer, você precisa reorganizar esse processo. Quer dizer,
Você pega o pequenino Espírito Santo, depois de eu fazer um ajuste fiscal e conseguir em 2018 investir R$1 bilhão, que para o meu estado é muito dinheiro, eu tive que, ao investir R$1 bilhão, pegar R$2 bilhões do cofre do estado do Espírito Santo, da arrecadação do Espírito Santo, e cobrir o déficit da Previdência. Isso é o exemplo do Espírito Santo. Assim, um estado que é pequeno. Paulo, nós temos vários estados gastando 80% da arrecadação em folha. É isso. Sim. Quer dizer, esse é o exemplo do Espírito Santo, que é o estado que, letra A, é o estado mais organizado do país no momento. Então, assim, é fundamental. Agora, os governadores não assumiram a liderança. Por que não assumiram a liderança? Porque querem acender uma vela a Deus e outra ao diabo, sabe? Quer ao mesmo tempo a reforma da Previdência sendo feita pelos deputados e senadores e querem ir para a rua falar contra a reforma da Previdência, sabendo que essa é uma mudança essencial para a direita, para a esquerda, para o centro, para todas as posições políticas do país. Então, assim, o que eu acho que está faltando nesse momento? Exercício de liderança responsável, né? E infelizmente, essa radicalização pelos extremos no país, isso continua causando um prejuízo enorme à sociedade, que está aí. 13 milhões sem emprego, uma renda média bem inferior ao que nós vivemos há poucos anos atrás. Como é que recupera isso? Né? Recupera, na minha opinião, com política com P maiúsculo e com exercício de liderança. Isso está faltando. Deixa eu até puxar um gancho aqui, À vontade, Ana Carmen. Na questão dos estados e municípios, e dar um número, porque a gente está falando de uma reforma que possivelmente vai gerar aí, não é uma economia de 900 milhões, mas a gente vai deixar de gastar 900 milhões, bilhões nos próximos 10 anos. Hoje, o déficit de estados e municípios, da Previdência de estados, vou pegar só estados, está na ordem de 140 bilhões de reais por ano. Esse é um número que o economista Paulo Tafner calculou, porque é muito difícil a gente capturar essas informações, e ele conseguiu consolidar isso. Então, estamos falando aí de 140 bilhões de reais por ano de déficit. Ou seja, tirar estados e municípios da Previdência significa que esse déficit não só vai continuar, mas ele vai continuar crescendo e de forma muito acelerada. Contra os tais 900 bilhões. Contra os tais 900 bilhões. Ou seja, nós vamos, em algum momento, esse déficit vai cair no colo do Tesouro Nacional. E o que a gente está deixando de gastar na reforma federal, nós vamos gastar socorrendo estados e municípios ali na frente. Então, estamos tirando, resolvendo o problema por um lado, mas deixando o outro problema crescer do outro lado, e que, no final das contas, vai neutralizar boa parte da conquista fiscal que a gente conseguiu com essa reforma. E é extremamente complexo fazer essa reforma nos estados federados. Vamos colocar claro. Eu estou dizendo aqui, eu consegui negociar o tempo de serviço dos policiais, eu subi de 30 para 35 anos, numa negociação, com uma escadinha, no meu primeiro mandato. Quer dizer, eu que fiz essa mudança, mas eu fiz num momento em que tinha uma arrecadação maior, em crescimento no país. Que é o contrário do atual. Contrário da realidade atual. Quer dizer, eu digo aqui, é mais fácil operar isso no nível nacional do que no subnacional. Porque as corporações que são fortes no Brasil, que se apropriam dos recursos públicos no Brasil, nos estados federados e nos municípios, têm ainda maior poder de articulação para evitar e para dificultar reformas como essa. Vou acrescentar mais um complicador a esse quadro. Ano que vem já entra o calendário de eleições municipais. Exatamente. Imagina você votar nos municípios e nos estados. Praticamente no final do com ano políticos que já estão no modus operandi eleitoral. Não vai acontecer. Paulo, você e a Ana, combinando as suas recentes intervenções, e eu jogo a pergunta para você, Eduardo, vocês colocam a questão fiscal e da recuperação da economia na esfera da política, claramente, nas respostas que vocês deram. E é isso que você mencionava na sua resposta anterior a essa sua última, Eduardo. Você dizia, há um problema, posso colocar nessas palavras, de estratégia política nisso. Deveria-se ter abordado essa questão fiscal do ponto de vista estratégico de forma mais ampla. Dá tempo ainda? Dá tempo ainda, mas o primeiro ano do mandato no Executivo é mais ou menos metade do capital político do mandato. Nós praticamente queimamos o primeiro ano do mandato do novo governo
para fazer essa reforma da Previdência. Deixa eu fazer então o papel do advogado do diabo e colocar a apreciação. O que seria? O que seria? Vamos pegar, reforma da Previdência passa. Bom, Talvez o comecinho de agosto, se atrasar um pouquinho, mas passa. Aí vemos a reforma tributária. Isto resolve ou não resolve? Não tem uma única coisa, é um conjunto de medidas, William. Mas, por exemplo, privatizações e concessões podia ter andado muito mais rápido do que andou. O BNDES tem participações minoritárias em muitas empresas, ele podia estar agilizando a venda disso, levantando recursos. Inclusive, eu acho que, dada a gravidade da estagnação brasileira, podia ter um programa bem desenhado de investimento em infraestrutura, financiado por receita de venda de participações do governo. Questão da abertura econômica, não andou. Reforma tributária, tem 2 projetos no Congresso, mas o governo está ameaçando aparecer com um novo. Se aparecer com um novo vindo do Executivo, vai talvez... Você está se referindo ao MP da Liberdade Econômica? Não, reforma tributária. Perdão, foi falha minha, eu que entendi. Tem 2 projetos, tem 2 no projetos Congresso. ao mesmo tempo. O governo está dizendo que vai apresentar um outro. Vai criar mais ruído e mais uma discussão dificuldade. que já é complexa. Já é complexa, vai jogar o problema para frente. Tem muitas questões que poderiam estar sendo enfrentadas e que deveriam estar sendo parte da agenda e não estão ocorrendo. Por quê? Porque o país parou e ficou em suspenso, esperando o Godot, que é a reforma da Previdência. Só que, como nós já vimos aqui, a reforma da Previdência é fundamental, é necessária, mas não é suficiente. A nossa estagnação já dura 20 trimestres. A média do tempo que demora para o PIB voltar ao que era antes da recessão, em todas as recessões no Brasil, até de 80 para cá, era 7 trimestres. Nós já estamos há 20 trimestres, desde que começou a recessão, e o PIB ainda está 5% abaixo do que era antes do início da recessão. Nós estamos diante de uma coisa totalmente nova na experiência brasileira. É uma estagnação prolongada e que pode virar, inclusive, uma nova recessão, porque o número do primeiro trimestre desse ano já foi negativo. Eles estão falando até em depressão. Deixa eu botar um sopro de otimismo aqui para não ficar todo mundo deprimido, está nos ouvindo aqui, nos assistindo. Deixa eu botar um sopro de otimismo aqui. Primeiro, assim, pensando que, sim, em agosto teremos, né, a reforma finalmente aprovada no Senado, eventualmente... Promulgada 15 de setembro. Isso. O que eu acho que, por um lado, é importante a gente imaginar é que eu diria que a gente tem 3 blocos de reformas importantes do ponto de vista de crescimento, produtividade, geração de emprego e renda. A primeira delas, justamente vinculada aí a questões de infraestrutura, investimentos em infraestrutura, que está também vinculada a melhoras na regulação, capacidade de atrair investimento privado para setores que são fundamentais, como saneamento, por exemplo. Tem um bloco que é mercado de crédito, que é importantíssimo do ponto de vista de crescimento, e essa é uma agenda hoje que é importante, está sendo formulada pelo Banco Central, dando continuidade em medidas que já foram tomadas ali na administração anterior do Ilan Goodfein, e agora o presidente Roberto Campos está encampando também uma agenda de produtividade no mercado de crédito, competição, abertura desse mercado. E terceiro, a gente já falou, não vou me estender na questão da reforma do Estado, que entendo que também é objeto de formulação do atual governo, pelas conversas que a gente está ouvindo, pelas declarações do próprio ministro Paulo Guedes. Que o governo tentou desde o início com o MP da reforma administrativa, por exemplo. É um passo... Sim, mas a gente está falando de algo mais profundo e mais amplo. Concordo. Então, esses 3 blocos, em alguma medida, a gente tem formulações sendo feitas dentro do governo. Ou seja, isso está sendo discutido. Acho que tem muita coisa que vem sendo discutido, formulado, mas dentro dessa estratégia de vamos aprovar a Previdência primeiro, isso está está ali suspenso, exatamente. Então, o sopro de otimismo vem no sentido de que, embora boa parte do capital político já tenha sido consumido com a reforma da Previdência e com esses 6 meses que já se foram, eu realmente acredito que ainda veremos, ao longo desse segundo semestre, outras medidas, como a MP da Liberdade Econômica, aparecendo sob
liderança, sob iniciativa do governo e sendo recebida ali no Congresso de uma forma positiva. Estou 100% de acordo com o Paulo que isso requer liderança e definição de uma agenda. A agenda não pode ser, bom, acabou a Previdência, agora nós vamos começar a ver o que nós vamos fazer e começar com iniciativas esparsas. Tem que ter uma agenda. E está se criando um mito de que o protagonismo agora virá do Congresso. Será que é realista isso? Eu tenho sérias dúvidas. Eu acho que o Congresso ele está fazendo um bom serviço, né? Num quadro onde o papel primordial do Executivo e aí do Presidente da República, na liderança de uma agenda para o país, ele não está sendo exercido. Então, eu acho que o Congresso ele está fazendo um bom trabalho. Agora, meu treinamento de vida é longo, né? Assim, eu já fui congressista 2 vezes, já estive nessa posição, fui deputado estadual, né? Fui prefeito tendo que lidar com Câmara, fui governador tendo que lidar com Assembleia. Quer dizer, isso sinaliza para mim com clareza uma coisa, quer dizer, não tem como o Congresso assumir esse vazio. Vai assumir em parte, né? Então, assim, isso me chama a atenção. Quer dizer, nós perdemos já um tempo na condução de uma agenda necessária para tirar o país dessa encrenca que o país entrou, literalmente, né? Uma recessão profunda, um período de paralisação econômica enorme, né? E, quer dizer, nós estamos rodando, queimando capital político, né? E não conseguindo colocar de pé o conjunto de medidas que nós precisamos fazê-lo para dar conta desse desafio que nós estamos vivendo. Essa é a minha preocupação, e eu falo isso porque eu tenho esperança que a ficha caia. É o contrário, assim, a ficha caia. Caia onde? No Executivo. E que ele assuma essa função de liderar, porque assim, tem um outro lado dessa história. Eu nunca vi um ambiente tão favorável. Eu nunca vi. É uma oportunidade histórica, isso não é uma janela de oportunidades. Que não é um exagero cor-de-rosa. Você está tramitando uma reforma da Previdência que tira direitos, né? Direitos, privilégios, o nome que você quiser, tira, e há um certo conformismo na sociedade com isso, que tem que ser feito. Então, 18 assim, deputados da oposição votaram pela reforma. Eu achei esse dado curioso. O ambiente é muito favorável. Evidentemente que um ambiente como esse nós poderíamos fazer muito mais do que estamos fazendo. É isso que me entristece um pouco. E aí não é pessimismo, porque eu acho que qualquer fresta que tiver aí, eu quero ajudar para que rode os projetos que precisam seguir em frente no país. E eu acho que a gente tem o ambiente e tem capacidade de formulação. Esse que foi meu ponto aqui. Claro. Existe uma equipe técnica hoje no governo, principalmente ali na área econômica, que tem capacidade de entregar essa agenda. Agora, concordo, precisa do líder, de uma liderança que vai definir essa agenda e vai Deixa eu ver só quanto tempo eu tenho até o final desse segmento para saber se eu coloco a pergunta já ou mais tarde. Não, eu vou acabar logo esse segmento nesse instantinho, porque a pergunta é um pouquinho mais abrangente. Aí eu detesto cortar o raciocínio de vocês. De novo, estou fazendo aqui o contraponto. Você deu um importante bastidor para o nosso público na sua resposta anterior, Ana Carla. Você praticamente elencou tudo que o Executivo, através da equipe de economia, está querendo colocar na frente assim que aprovada a reforma da Previdência. Se for uma boa estratégia ou não, a gente discutiu isso, mas eles vêm agora com um enorme de um pacote, fazem uma aposta muito grande nisso. O Paulo diz, gente, tem aí uma porta aberta, está aberta, vamos em frente. Justifica-se o otimismo da equipe do ministro Paulo Guedes com esse elenco de propostas que eles têm, que são infraconstitucionais em parte, se dedicam a melhorar o ambiente de negócios em grande medida e tem como alvo, principalmente pequenas e médias empresas. Você respirou para responder, depois do intervalo você começa. Até já, é rápido.
Internet para todos os destinos. Às vezes, é tudo o que você precisa para repassar uma boa notícia. Nova Gol, novos tempos no ar. Bem-vindos de volta ao painel WW. Eduardo, a equipe do ministro Paulo Guedes tem razão nesse otimismo político deles, com as medidas que eles têm aí na gaveta, prontos para abrir a gaveta e botar na mesa assim que a reforma da Previdência sair? Eu não conheço o que está dentro dessa gaveta. A Ana Carla deu uma boa pintada. Eu dei uma palhinha. Ela deu uma palhinha. Eu acho que um grande debate hoje, William, entre os economistas é se uma estagnação prolongada como essa que o Brasil está vivendo e que é nova na nossa experiência econômica, se ela se resolve sem um impulso fiscal, sem algum tipo de ação do governo aumentando o nível de investimento. A recessão que nós estamos vivendo, essa estagnação, ela é provocada fundamentalmente pela queda da formação bruta de capital fixo no Brasil. Houve uma queda de mais de 30% do investimento agregado da nação, setor público e setor privado. Terminou a recessão, o país entrou em estagnação e o investimento não voltou. Ele cresceu muito pouco. Nós estamos com o menor nível de investimento de que se tem notícia na economia brasileira. Será que esse investimento volta pelo toque da varinha de condão da confiança, por conta da reforma da Previdência e de algumas medidas pontuais de melhoria de ambiente de negócios? Essa é a aposta, Eduardo. Ou será que um impulso fiscal não possa também, nesse momento, ser interessante e talvez necessário para deflagrar um movimento de investimento e colocar a roda da economia para girar? Eu acho que uma venda de participações e de patrimônio público para financiar investimentos em infraestrutura é uma ideia muito interessante a se pensar nesse momento. Ana Carla, Paulo. Sempre que a gente fala de impulso fiscal... dá um medo. Todo mundo começa a se mexer na cadeira todo mundo. Porque o Eduardo chutou o formigueiro agora. Não, porque o impulso fiscal atabalhoado, da forma como foi no passado, foi o desastre que nos trouxe, né, a atual situação. Se for para ser como aquilo, é melhor não ter. Mas não precisa ser como aquilo. Né? Mas eu acho, ainda assim, acho que a gente tem também uma outra componente que é importante, que é a questão do juro. Nós hoje temos um nível de taxa de juros que também não testamos e que certamente, né, a tendência é que ela se reduza ainda mais, uma vez aprovada a Previdência e a confiança se consolidando. Isso também terá impactos que são impactos bastante significativos. A gente nunca testou níveis de taxa de juros como os que a gente tem atualmente. Para o público não economista, você está dizendo, se a gente tiver taxa de juros um pouco melhores, é possível que a gente recupere a vontade das pessoas de se endividar para investir. De se endividar e voltando mais uma vez à questão do crédito. Temos um motor de crescimento aqui, de estímulo, de impulso, que está adormecido, depois de um período, inclusive, também atabalhoado, em que a gente teve um mercado de crédito que foi completamente desvirtuado, com a entrada do BNDES financiando os chamados campeões nacionais com taxas subsidiadas, um mercado de crédito que se atrofiou durante muito tempo e agora está voltando à normalidade. Com um ambiente de taxa de juros mais baixo, com um ambiente de negócios mais favorável, uma agenda que abra esse mercado para para fintechs, para novos participantes, também tem um impacto que nós ainda não testamos. Se a questão do crédito é de oferta ou é de demanda. Você pode levar o cavalo até a beira do rio, mas você não pode forçar que ele beba água. Mas por isso que a confiança é importante, por isso que o nível da taxa de juros é importante, por isso que a queda do juro do crédito, né, o chamado spread bancário, é importante, é aí todo o efeito de... Tudo isso é muito bem-vindo, é positivo. A minha pergunta é se é suficiente. Vamos ver. Paulo, em breve saberemos. É a pergunta do programa. Pergunta do programa. Porque nesse ponto do programa, vocês chegaram na beira do quê? Dizer, olha, nós temos uma reforma andando, nós temos na gaveta, a Ana Carla deu uma palhinha para o nosso público, uma série de medidas. O Eduardo faz uma ponderação crítica muito abrangente. Ele diz, olha, posso concordar com tudo que está aí, é bom. Não sei se as pessoas confiam. Com que a gente está na pergunta do começo do programa. Há confiança para arrancar o país da situação que ele está? Eu teria muita cautela para usar um novo ferramental de estímulos na economia.
a experiência de fracasso está muito próxima da gente. E eu tenho muito receio, eu entendo o que o Eduardo está falando, mas eu tenho muito receio que a gente acabe ajudando a induzir precipitação, né? Eu não acredito que com atos precipitados, com improviso, de vez em quando eu sinto assim um certo desespero em Brasília, né? Em autoridades de Brasília. Eu acho que não é com precipitação e com desespero que nós vamos colocar essa economia para rodar. Eu apostaria muito mais em melhorar a área de infraestrutura do país, pela via de trazer o capital privado para a infraestrutura, que é um enorme espaço. Por exemplo, vamos falar do saneamento, que está lá no Congresso Nacional. Se a gente regula de maneira racional, esse é um espaço de investimento privado extraordinário. Eu fiz 2 PPPs no meu estado, que estão lá de pé e funcionando. Quer dizer, esse é um espaço enorme. Eu estou falando numa área, quer dizer, o país é absolutamente carente de infraestrutura. Então, se nós temos hoje já espaço para queda de taxa de juros, esse espaço vai ampliar um pouco com a conclusão da votação da reforma da Previdência. Eu acho que isso aí, leva o cavalo a beber água, naturalmente, espontaneamente, né? Vai dar sede, né? Vai dar sede. Nós forçamos a mão aí, muito recentemente, em tentar, pelo crédito e pelo consumo, empurrar o país. Não empurrou, não fez PIB, não fez pleno emprego, como anunciado, a economia, sabe? E fez a maior crise fiscal que eu conheço na história do nosso país. Então, assim, eu entendo a colocação do Eduardo, porque tem momentos que o governo ele pode, com habilidade, com engenho e arte, né? Ele pode startar um processo que precisa ser startado na economia. Eu não estou ignorando isso, mas eu tenho muito medo que a precipitação, o desespero, a vontade de criar um resultado a qualquer preço, e eu vejo isso em Brasília, vou falar de novo de vez em quando, acabe sendo uma repetição de um processo que nos levou a essa situação de desemprego, de empobrecimento da população, que é isso que nós estamos vivendo no país. Eduardo, se eu como bom aluno fui capaz de entender a premissa do seu raciocínio, ela parte da constatação que o poder público perdeu a capacidade de investimento. Total. E ao perder a capacidade de investimento, no seu raciocínio, isso em parte poderia ser recuperado com a venda de ativos, com, digamos, o BNDES se desencilhando de participações e a partir daí criando a capacidade financeira necessária para dar esse choque fiscal, como você chamou, Sim. que seria em parte o poder público recuperar sua capacidade de investimento que foi embora na crise fiscal. A outra parte seria o capital privado, evidentemente, que vocês acabaram de mencionar. E é o protagonista. Então, O protagonista aí vem a é o capital pergunta. privado. Você se arrisca, neste momento, a dizer para o público como é que o capital privado está enxergando a nossa situação em função da reforma da Previdência? Eu acho que há uma animação. Eu temo que possa ser um pouco excessiva. E uma coisa, William, é você observar o geral e manifestar uma expectativa. Outra coisa é você pôr a mão no bolso e investir. Para uma coisa que só vai dar retorno dali 10 anos. No momento em que tem capacidade, você está com capacidade ociosa, Sim. tem problemas tremendos de infraestrutura, há incertezas em relação à regulamentação, ao sistema tributário. A incerteza tributária é impeditiva do investimento. Como é que você vai fazer um investimento que vai ter 20 anos de horizonte, se você não sabe como é que vai estar o sistema tributário daqui a 6 meses? Pode mudar tudo. Então, é um impasse. Uma coisa é a animação no plano da imaginação, das expectativas agregadas. A gente teve isso no começo do ano. Outra coisa é você aceitar correr o risco com o seu capital de criar capacidade de produção. Esse passo não está nada claro ainda como é que vai ocorrer. E ele vai depender fundamentalmente dessas outras reformas regulatórias, microeconômicas, institucionais, de ambiente de negócio também. E previsibilidade, segurança. Há muita insegurança institucional no plano da economia hoje. Sim. Mas se aproveitarmos esse outro ciclo de animação, nós já tivemos uma animação
no final do ano passado e início desse ano. Completamente sem efeito. A economia teve PIB negativo. Completamente sem efeito. Por quê? Porque nós não transformamos a animação numa agenda para o país clara, com começo, meio e fim. Né? Nós não conseguimos ver o executivo liderando essa agenda, dialogando com a sociedade, com o parlamento e com as instituições de uma maneira geral. Quer dizer, eu acho que é esse o vazio que nós estamos tendo. A animação tem que vir junto com medidas estruturais. Isso tem um papel no sentido de dar consistência a um processo de retomada. Aí eu prefiro até que essa retomada ela seja lenta e consistente. Sim. Né? E a gente não tente, sabe, criar um acelerador no momento que ali na frente nós vamos de novo perder tração, como já vimos outras vezes na economia brasileira. Mais um voo de galinha. Deixa eu abrir só um parênteses. A gente, lendo a história econômica do Brasil, a gente percebe o quanto o país, de uma forma ou de outra, está submetido a fatores que ele não controla. Por exemplo, o cenário externo. Nós tivemos, no primeiro governo Lula, sobretudo, uma extraordinária expansão do comércio internacional. Tivemos a China. Tivemos um período chamado superciclo das commodities, com enorme impacto no Brasil, absolutamente alheio às nossas vontades, criaram para nós oportunidades ou não, mas isso ficou para o passado. Se a gente considera, faz essa, digamos, comparação com o cenário externo agora, Eduardo, como é que a reforma da Previdência e as medidas que o governo quer aprovar para melhorar o ambiente de negócios no Brasil se relacionam com o ambiente externo da economia? O que está prejudicando esse ano o Brasil, em termos de ambiente externo, é a Argentina. A crise argentina realmente afetou as exportações brasileiras e é um comprador importante da nossa produção industrial, principalmente. Por outro lado, nós temos uma boa notícia dos Estados Unidos, que é uma intenção do Banco Central americano até de baixar juros, que pode ser positiva para nós, e uma grande incógnita que é a guerra comercial Estados Unidos e China, que, mesmo que ocorra, pode não ser tão má notícia assim para o Brasil. Pelo menos para um certo setor da agropecuária. Para certos setores do agronegócio. Então, o cenário externo não está preocupante nesse momento, exceto o problema regional da Argentina. Eu acho que o acordo comercial Mercosul, União Europeia é bem-vindo, mas tem muita água para passar debaixo da ponte ainda, né? Eu acho que vai demorar muito tempo para se materializar. E o nosso problema é doméstico, não é internacional. Acho que esse é o ponto principal. Assim. O que a gente tem que, nesse momento, resolver é internamente. São os nossos motores que estão todos quebrados e que a gente precisa consertar essa máquina para que ela volte a crescer. Paulo, alguma observação sobre a área séria, senão eu fecho parênteses e volto à questão nossa. Vamos, pode. Então, para encaminhando para o final do programa, uma perguntinha mais ou menos sacana, para fazer o público rir um pouquinho à espera da pergunta, que é a seguinte: qual é seu horizonte para a retomada de crescimento no Brasil, Eduardo? Bom, eu não tenho bola de cristal, realmente. Não, nenhum de nós quatro. Eu vou te dizer, eu nunca acreditei. Mas é a pergunta na cabeça de todo mundo que acompanhou o que vocês disseram nesse programa. Eu estou muito desapontado. Não é a primeira vez, é a segunda vez, a terceira vez que nós entramos num ano no Brasil em que o ano começa com expectativa de crescimento de 2,5%, 3%, e ao longo dos meses vai caindo e termina em menos de 1%. Aconteceu de novo esse ano, já tá com o novo governo. A previsão dessa sexta-feira de 12 de julho é 0,8. Eu acho que coisas que coisas que ainda precisam acontecer, terão que acontecer para que não se repita em 2020 mais uma vez essa falsa aurora, falsa alvorada de uma expectativa que não se materializa. Ana. Eu também olho para frente, e primeiro que quando a gente ouve esses crescimentos estelares depois da reforma da Previdência, eu acho que essa é a grande falácia que a gente não pode cair nesse conto de que a Previdência vai trazer, e a gente começou o programa falando sobre isso. Eu olho e vejo um horizonte que é de crescimento baixo no próximo ano, mas talvez mais estável ao longo do ano. Eu realmente acredito num crescimento acima de 1,5%, e a gente
possivelmente vai andar com esses crescimentos baixos até que a gente tenha justamente a volta do ganho de produtividade, o aumento da nossa capacidade doméstica de voltar a crescer. Mas, mais uma vez, eu também não vejo uma economia estelar crescendo 5%, como a gente já ouviu, inclusive, né, o próprio governo aventar a partir da reforma da Previdência. Paulo, os governadores, a gente sabe, alguns deles acompanham esse programa. E eles vão ficar muito curiosos de saber o que um ex-governador com essa experiência tem a dizer, qual vai ser a arrecadação deles em função do desempenho da economia brasileira, digamos, nesse horizonte que eles traçaram de 18 meses. Olha, eu só queria pontuar algumas questões. Eu acho que a reforma da Previdência nos ajuda, necessária, mas não suficiente. Quer dizer, eu colocaria elementos importantes. Mexer no preço de gás vai ser importante no país, isso está em curso. Está em curso, acabou de ser anunciado. A cessão onerosa na área de petróleo e gás é importante para o país, isso está em curso. Se a gente aproveitar esse pós-aprovação da Previdência e acertar uma agenda para frente, eu acho que nós podemos ter um crescimento razoável já a partir do próximo ano, nossos governadores vendo... O que você chama de crescimento razoável? Eu acho que uma coisa em torno de 1,5, por aí, eu acho que é o que eu chamo de uma retomada lenta. Se ela for permanente e agregando elementos, nós vamos retomando com o país, sem pirotecnia, sem coisas que nós vamos fazer para depois nos arrepender novamente. Então, eu acho que nós podemos ter uma arrecadaçãozinha pública um pouco melhor no ano que vem, né? Respondendo a sua pergunta aos governadores, prefeitos, enfim, aos líderes que estão nos governos subnacionais, que não emite dinheiro, é importante dizer isso, e não emite títulos, né? Tem que viver da arrecadação. Você ia dizer mais alguma coisa, Eduardo? Encerramos aqui. É isso. Acho que tá bom. Pessoal, um breve editorial. Vocês talvez tenham notado meu empenho nessa edição, que tem a ver com o que as pessoas esperam que vai acontecer com o bolso delas, em não fulanizar, não entrar naquele tipo de polarização que eu acho que tem prejudicado a qualidade de qualquer debate político no Brasil hoje. E, em terceiro lugar, de trazer a você que nos acompanha elementos que permitam a você tomar as decisões que você precisa tomar. Eu achei necessário fazer este editorial porque eu acompanho os comentários que vocês escrevem e mandam para nós, e muitas vezes as pessoas estão preocupadas em saber se o programa foi feito para torcer contra ou para torcer a favor. Não, esse programa é feito para ajudar você. Eu queria agradecer aqui a participação dos nossos convidados, começando por Eduardo Gianetti, economista, professor e escritor. Agradeço a Ana Carla Abrão, economista, sócia da consultoria Oliver Wyman. Em terceiro lugar, agradeço a Paulo Hartung, economista, ex-deputado estadual federal, ex-governador do Espírito Santo, hoje presidente da IBA, a Indústria Brasileira de Árvores, a associação que reúne a cadeia produtiva de árvores plantadas para fins industriais. E muito obrigado a você que sempre nos acompanha. Até o próximo programa. Tchau.